paz do Senhor, meus queridos, muito bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos a lição de hoje, eu quero te dar um presente. Estarei enviando para todos os inscritos em meu canal o livro Manancial de Vida, totalmente gratuito. É só você me mandar um WhatsApp, uma pequena mensagem com o nosso slogan: vamos encher o mundo com a palavra de Deus. Esta é a frase, somente isto. Mande este WhatsApp e você vai receber o livro Manancial de Vida número 4, porque a maioria dos meus inscritos já tem os outros números. Este livro trata de pregações bíblicas. É um sermonário para você poder tirar uma ideia para pregar na sua igreja. Tá ok? Está aí o número na tela, o meu WhatsApp, e o slogan: vamos encher o mundo com a palavra de Deus. Amém? Aguarde que estarei enviando em PDF o livro para todos vocês. Agora vamos para a lição de hoje. Lição de número 2, com o seguinte tema: a fé de Abrão nas promessas de Deus. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus e agora se encontrava na terra de Canaã. Suas primeiras experiências de fé não foram totalmente positivas. Primeiramente, foram marcadas pela fome na terra da promessa e, na sequência, pela descida ao Egito. Abraão ainda não havia aprendido as lições da vida de fé. Deus, porém, o protegia enquanto ele caminhava. Mesmo que a nossa fé ainda não seja o suficientemente forte para resistir aos grandes vendavais, devemos seguir a caminhada com Deus, nos esforçando para obedecer a sua voz. Foi isto que Abraão fez. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Romanos, capítulo 4, verso de 1 ao 3. A experiência negativa do Egito fez Abraão compreender que Deus estava cuidando dele. Se Sara tivesse se tornado a esposa de Faraó, a promessa de Deus ficaria invalidada. Porém, Deus o livrou daquela situação difícil. Abraão aprendeu a lição e arrependeu-se, e depois saiu do Egito. Quando desobedecemos à vontade de Deus, a única coisa certa a fazer é voltar para o lugar onde deixamos o Senhor e começar tudo de novo. Na escola da fé, nenhum fracasso é permanente. Abraão voltou para o lugar onde ao princípio havia construído um altar ao Senhor, e ali adorou a Deus, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Gênesis 13, versos 3 e 4. Por intermédio de Abraão, aprendemos que a fé é o fundamento da vida espiritual. Devemos confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são contrárias e nada parece fazer sentido. Abraão pode ter sido reprovado nos 2 primeiros testes, mas passou no terceiro com nota máxima. Ponto de número 1. Abrão volta do Egito para Canaã. Contenda entre os pastores. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Gênesis 13, de 5 a 7. Esta terceira prova de Abraão também estava ligada à sua desobediência anterior. Deus o havia ordenado que saísse da sua terra e da sua parentela, mas ele levou consigo o sobrinho Ló. Agora chegara o momento de obedecer à ordem do Senhor. O problema entre Abraão e Ló estava além dos rebanhos e dos pastores. O coração de Ló estava nas riquezas, enquanto o coração de Abraão estava no chamado de Deus. Muitas vezes Deus separa o novo convertido até da sua família,
a fim de tê-lo para si. Depois de algum tempo, quando a vida espiritual já está consolidada, Deus permite que ele volte à sua família com o testemunho do Senhor. Abrão e Ló se separam, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Gênesis 3, 8 e 9. Abraão agiu como um verdadeiro pacificador, dando a preferência para o seu sobrinho escolher onde gostaria de morar. Ló não devia ter aceitado a proposta, visto que Abraão era mais velho e era ele o que tinha as promessas de Deus. Mas, impelido pela ganância, Ló escolheu a terra que lhe pareceu mais valiosa, a campina do Jordão. Isso, porém, decretou o fracasso dele e de seus familiares. Sem saber, Abraão já estava cumprindo as regras da doutrina de Cristo, como lemos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5,9. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Atos 20, 34. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, Romanos 12, 18. As escolhas de cada um. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma, Gênesis 3, 12. Ló não buscou a direção de Deus, nem respeitou seu tio. Abraão, porém, não se importou com isso, nem se sentiu ofendido. Ele simplesmente confiou em Deus. A fé de Abraão se achava em pleno crescimento. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem devemos deixar a ser levados por aparências. Escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Ponto de número 2. As consequências das escolhas. Resultados da escolha de Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis 13, versos 14 e 15. Deus falou com Abraão logo que Ló se apartou dele. O seu compromisso com Abraão continuava firme. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. Abraão sabia que era possuidor de toda aquela terra, mas continuava com os olhos voltados para a cidade celestial. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aos Hebreus 11, versos 9 e 10. Diferentemente, Ló olhava para as cidades da campina. Ló teve a excelente oportunidade de se tornar um homem de Deus enquanto estava com Abraão, mas não encontramos nenhuma informação de que Ló tivesse construído um altar sequer ou invocado o nome do Senhor. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, Gênesis 3, verso 12 e 13. Primeiramente, Ló desrespeitou Abraão, ou seja, foi seduzido pela concupiscência da carne. Segundo, foi enganado pelas aparências, quando viu a campina do Jordão como jardim do Senhor, foi dominado então pela concupiscência dos olhos. Terceiro, foi dominado pela soberba da vida, à medida em que ia armando a sua tenda cada vez mais perto de Sodoma. E finalmente se mudou para dentro da cidade do pecado, passando a viver sob a influência do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, aos Efésios 2:2. Resultados da escolha de Ló. Ló regrediu andando na carne. Abraão progrediu andando na fé, no Espírito. Ló levantou os olhos para ver o que o mundo tinha para lhe oferecer. A Abraão Deus disse: levante os olhos e veja o que eu vou te dar. Ló acabou perdendo tudo. Abraão reteve tudo. Ló perdeu a família. Abraão se tornou o pai de uma família
tão grande, tão numerosa, que não se poderia contar. Na guerra que ocorreu entre os 4 reis do norte e os 5 reis do sul, Ló e sua família foram capturados e levados cativos. A atitude de Abraão para com Ló. O capítulo 14 de Gênesis registra a primeira guerra mencionada na Bíblia. As 5 cidades-estados da planície do Jordão, onde morava Ló, havia se sujeitado por 12 anos ao governo dos reis do Oriente. No 13º ano, rompeu-se o jugo, e no 14º foram atacadas. Quando Abraão tomou conhecimento que o seu sobrinho tinha sido levado cativo, armou 318 homens e partiram para libertá-lo. Depois de uma perseguição de 160 quilômetros, Abraão derrotou os inimigos. Abraão tinha todas as razões para deixar o seu sobrinho sofrer, mas ao invés disso, colocou em prática o amor fraternal. Apesar de ser um homem pacífico, lutou com todas as suas forças, a fim de libertar todos os cativos. Na viagem de retorno a Hebrom, Abraão e sua companhia passaram pela antiga cidade de Jerusalém, atravessando o vale de Savé, possivelmente o vale de Cedron, onde foram recepcionados pelo rei sacerdote Melquisedeque e pelo rei de Sodoma, conforme lemos, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, aos Hebreus 7, de 1 a 3. Abraão viveu 2000 anos antes da encarnação do Verbo, porém ainda nos seus dias teve a sua revelação, conforme disse Jesus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. João capítulo 8, versos 56 a 58. Abraão viu o dia de Cristo em pelo menos 3 ocasiões. Primeiro, Abraão viu o dia de Cristo como rei sacerdote quando se encontrou com Melquisedeque. A figura misteriosa de Melquisedeque abençoou aquele que possuía as promessas de Deus. Portanto, Melquisedeque era maior que Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, aos Hebreus 7, versos 6 e 7. Melquisedeque era o tipo perfeito do Filho de Deus. Segundo, Abraão viu o dia de Cristo como juiz, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão viu o dia de Cristo em Gênesis 18, quando 3 homens apareceram a ele. Muitos teólogos acreditam que estes homens representam a Trindade. E um informou que dentro de 1 ano ele teria o filho da promessa. Depois da refeição que fez com Abraão, o Senhor informou a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. O julgamento dos ímpios no fim dos tempos seguirá o mesmo padrão do juízo das cidades da Campina, como lemos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, 28 a 30. E terceiro, Abraão viu o dia de Cristo como redentor, quando ofereceu Isaque. O evento registrado em Gênesis, capítulo 22, trata do momento mais elevado da vida de Abraão. Ele experimentou profeticamente o mesmo que aconteceria no Calvário, quando Deus daria seu Filho unigênito para redimir o mundo. A dedicação de Abraão aos propósitos de Deus refletia o próprio caráter de Deus. Ao ver seu filho Isaque subindo a ladeira com lenha nas costas, Abraão viu Jesus de Nazaré carregando a cruz.
A intervenção divina para devolver Isaque com vida representa a ressurreição do Senhor. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Hebreus 11, 17 e 19. Portanto, Abraão viu o dia de Cristo, pelo menos nessas 3 ocasiões. Ponto de número 3, os altares erguidos por Abrão. Abrão, construtor de altares. O primeiro altar de Abraão em Canaã foi em Siquém, Gênesis 12, 7, cerca de 45 quilômetros ao norte de Jerusalém. O nome Siquém significa ombro. O altar foi erguido em gratidão a Deus. Embora os cananeus estivessem na terra, o Senhor garantiu a Abraão que todas aquelas terras seriam dadas a ele. Mais um altar, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Gênesis 12, verso 8 e 9. O nome Betel significa casa de Deus. Ali Abraão edificou um altar, invocou o nome do Senhor. Desde então Betel se tornou um lugar de muitos encontros com Deus. Foi ali que Jacó sonhou com a escada cujo topo tocava no céu. Gênesis 28, 10 a 16. O Senhor se identificou como sendo o Deus de Betel. Gênesis 31, 13. O Senhor ordenou a Jacó que voltasse a Betel e lhe fizesse um altar ali, Gênesis 35, de 1 a 3. Nos dias dos juízos, os filhos de Israel se dirigiam a Betel para buscarem o Senhor, Juízes 20, 26. Quando Jeroboão profanou o local, fazendo um altar pagão, Deus o destruiu. 1 Reis 13, verso 4. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todavia, temos que admitir que alguns lugares são especialmente consagrados ao serviço do Senhor, e Deus se agrada disso. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, o Senhor lhe disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, segundo Crônicas 7, 15 e 16. Atualmente existem grupos religiosos combatendo contra o uso dos templos, quando deveriam agradecer, porque é um grande privilégio ter um lugar exclusivo dedicado ao Senhor. Até mesmo o Senhor Jesus teve zelo pelo templo, quando o purificou por 2 vezes. Primeiro no início do ministério, João 2, 13 a 17. Segundo no final do seu ministério terreno, Mateus 21, 12 e 13. Certamente os templos devem ser locais preservados unicamente para o ajuntamento solene do povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, Salmo 122, de 1 a 5. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10, 25, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5, 42. O altar em Hebrom e Moriá. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 13, 18. Depois que separou de Ló, Abrão foi habitar em Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. O nome Hebrom significa união. Hebrom se tornou um lugar muito importante dentro da história bíblica. Se tornou cidade dos sacerdotes e cidade de refúgio. Era o lugar de comunhão. Davi reinou ali 7 anos. Nos dias de hoje chama-se El-Calil, significa amigo de Deus. Por fim, lembramos do altar de Moriá.
aquele que foi o ponto alto da fé de Abraão, onde teria que sacrificar Isaque. Imagine o coração daquele pai, quando o filho perguntou, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Abraão edificou aquele altar diante de Isaque, chamou e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter se debatido e escapado das mãos de seu pai, mas, ao invés disso, submeteu-se obedientemente como um tipo perfeito de Cristo. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro preso no mato e ordenou-lhe que substituísse Isaque por ele. Foi nesse local que 1000 anos depois Salomão construiu o Templo de Israel. Vamos para a conclusão. Abraão não perdia tempo com inutilidades. Sempre foi um homem que soube dar prioridade às coisas espirituais. Nunca edificou uma casa porque vivia em busca de uma pátria celestial e se considerava peregrino na terra. Abraão armava tendas e edificava altares. Os altares representavam a sua vida de comunhão e de adoração a Deus. Estes altares, sim, seus altares eram edificados como uma demonstração da fé perfeita em Deus, porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Que possamos seguir este belo exemplo de Abraão. Deus te abençoe. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, pela caminhada da fé, pela caminhada que o teu servo Abraão fez, demonstrando para todos nós a forma, o caminho que devemos seguir para te agradar. Queremos ser mesmo imitadores de Abraão, Senhor. Ajuda-nos, dando-nos a graça devida, o dom maravilhoso do teu Espírito para nos guiar dia após dia em nossa caminhada terrena. Abençoe todos os meus irmãos, todos que ouviram a tua palavra, guarda todos em teu amor, Senhor. Nós te pedimos, te louvando por tudo, em nome de Jesus, hoje e sempre todos podem dizer amém e amém.